E Deus tem nos ajudado na interpretação, na palavra, e convidamos a todos os irmãos para junto nós refletirmos sobre estes propósitos do avivamento espiritual. Amém, irmãos? Nós estamos tomando como base para a reflexão, para o estudo neste culto, estamos sempre tomando como base o livro dos Atos dos Apóstolos. E o texto base é Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Porém, o tema que vamos discorrer nesta noite, a base está na leitura bíblica que fizemos em Atos, capítulo 2, nos versículos 27 por diante, foi aonde fizemos a leitura desta noite, deste culto. Pois bem, nós queremos trazer para a igreja o entendimento bíblico sobre essa questão de um avivamento espiritual. E já falamos em cultos passados que o grande objetivo desse estudo é nos fazer idôneos na palavra de Deus, neste tema que, lamentavelmente, tem sido explorado de forma não bíblica, em nome de alguns movimentos pentecostais. Principalmente nos dias de hoje, aonde surgiram muitas igrejas neopentecostais, não somente aqui em África existe muitas igrejas neopentecostais, mas também no Brasil e em outros países aonde se acreditam, se pregam o movimento, o poder pentecostal. Lamentavelmente, essas igrejas, na sua maioria, elas não têm tratado esse assunto, biblicamente falando, como deveria ser tratado. E a nossa preocupação é que a igreja do Senhor Jesus, pelo menos os que estão fazendo parte na nossa missão, na missão de Deus, na nossa igreja, possamos nos alimentar desta palavra e ter maturidade, idoneidade, quando ver algum movimento por aí, e em nome de um movimento pentecostal, e dizer que em sítio tal está havendo um grande avivamento, tenha cuidado. Não é? Nós já aprendemos aqui, na primeira aula, no primeiro culto, que não podemos confundir movimento pentecostal com avivamento. Não podemos confundir, meus irmãos, em nenhuma hipótese, nunca confunda isso. O movimento pentecostal, ele não determina um avivamento. Estamos juntos aqui, irmãos? Ele não determina um avivamento. O que vai determinar um avivamento é o fruto que se dará àquele movimento. E é isso que estamos a estudar. As características, As características desse fruto. É isso que nós estamos a estudar. Então, no culto passado, nós falamos aqui 4 características que saem de um avivamento quando alguém é cheio do Espírito Santo. Nós falamos aqui 4 características, que foi o falar em língua, a ousadia para pregar a palavra, fundamental qualidade para servir a igreja, e Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Esses 4 pontos nós falamos no culto passado, porque muitas pessoas acreditam que só pelo fato de alguém falar em línguas já é cheio do Espírito Santo. E nós vimos aqui que não é assim, não é?
Nós vimos aqui que ser cheio do Espírito Santo é um conjunto de qualidades espirituais que esta pessoa deve ter. Não é? Isso aqui já foi bem trabalhado no culto passado. Então, hoje, nós queremos continuar falando sobre essas características do avivamento espiritual, revelada no livro dos Atos dos Apóstolos. E nós temos 3 tópicos que queríamos alencar neste culto, neste estudo, com a graça de Deus. Não é? Depois que falamos que os crentes passam a ser cheios do Espírito Santo e as suas qualificações, também nós vamos observar que um verdadeiro avivamento, ele produz no cristão. Isso aí agora aqui é extremamente importante se entender. Ele produz no cristão a interpretação devidamente das Escrituras. Eu vou repetir o que eu falei. Fruto do avivamento, ou uma pessoa que passou ou que é avivada, uma das características é ele saber interpretar divinamente e graciosamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É importante entender isto. E eu queria ler com a igreja o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo de número 29, que foi o texto da leitura que nós fizemos. Atos, capítulo 2, versículo 29, e nós vamos parando em alguns textos para ir fazendo alguns comentários. Então, observe que o tema que nós vamos trabalhar, o tópico que nós vamos trabalhar, é que um avivamento espiritual, verdadeiro avivamento espiritual, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, ele deve produzir nos cristãos, devidamente e graciosamente, a interpretação das Escrituras. Isso aqui é importante. Observe, quando nós estamos interpretando corretamente as Escrituras, para quem gosta de estudar a Bíblia, o que eu vou dizer aqui é extremamente importante. A nossa Bíblia, a Bíblia que nós possuímos, ela tem 66 livros. E é composta de 2 testamentos. Não é verdade? O Velho Testamento e o Novo Testamento. Pois bem, essa é a formação física da Bíblia que nós estudamos, que nós trabalhamos. Observa bem. Ao interpretar a Bíblia, existe um grupo de religiosos, preste bem atenção aqui, irmãos, existe um grupo de religiosos que só querem acreditar no Velho Testamento. É verdade isso? É isso. Existe outro grupo de religiosos que só querem acreditar no Novo Testamento. Porém, a Bíblia, ela não é o Velho Testamento. A Bíblia, ela não é o Novo Testamento. A Bíblia é a união dos 2 testamentos, do Velho e do Novo Testamento. Agora, alguém diz assim: viver pelo Velho Testamento vai ter uma série de heresias no que diz respeito à vida atual. E é fato. Porém, devemos entender que o Novo Testamento, ele foi escrito para interpretar o Velho Testamento. Então, o Novo Testamento não pode ser desprezado, como alguns desprezam, não é? Porque tem uma religião aí que diz que nós somos mais crente em Paulo do que em Jesus. Não é verdade? Mas o que eles não entendem é que o Novo Testamento, ele foi escrito
para trazer a verdadeira interpretação do Velho Testamento. E observe, queridos irmãos, que os discípulos de Jesus, até Jesus ter morrido, eles não tinham esse entendimento. Abra sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, por favor. Perdão, em Lucas. Né? Evangelho por Lucas, abra sua Bíblia. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas. E observe de que os discípulos já tinham vivido 3 anos, possivelmente, aprendendo com o Senhor Jesus, mas nós vamos entender de que eles ainda não entendiam as Escrituras, principalmente acerca de Cristo. Veja Lucas capítulo 24, versículo de número 25, por favor. Lucas capítulo 24, versículo 25. Vai dizer assim: e ele lhe disse: ó nécio e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Agora, qual é a pergunta que se faz aqui? O texto está dizendo que o Senhor Jesus começou a explicar aos seus apóstolos, e entendam que quando Jesus trouxe essa palavra, esse ensinamento, ele, Jesus, já estava ressuscitado. Não é? Ressuscitado. Então, o que é que a Bíblia vai dizer? Veja comigo Atos dos Apóstolos, e vamos ficar aqui trabalhando nesses 2 livros. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Abra sua Bíblia, por gentileza. E veja o versículo de número 3 e 4 desse Atos, capítulo 1. E vai dizer assim, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de quantos dias, irmãos? 40 dias. Aí o texto diz assim: e falando do que respeita ao reino de Deus. Observe, quando Jesus passou 40 dias após a sua ressurreição, o texto está dizendo que nesses 40 dias que ele passou com os discípulos, ele passou ensinando aos discípulos, falando com eles, ensinos veotestamentário, que era a Bíblia que Jesus usava, acerca do reino de Deus. Por quê, irmãos? Todas as reuniões que Jesus fazia com os seus discípulos para ensinar era acerca do reino. E qual é o princípio, qual é o ensinamento basilar para entendermos os princípios do reino de Deus? É a palavra. Glória a Deus. Estamos juntos, irmãos? Ninguém espere que Deus vai trazer aqui profetas, como no Velho Testamento, e falar dizendo, faça assim, faça assim. Não, nós já temos a palavra. Então hoje, quem vai nos ensinar acerca do reino de Deus, como nos comportar, como viver, quem é Cristo, quem vai nos revelar isso é a palavra. Estamos juntos aqui? Pois bem. Então os discípulos, eles ainda não tinham esse entendimento. Veja Lucas, capítulo 24, outra vez.
versículo de número 44. Lucas, capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde, irmãos? Na lei de Moisés, e aonde mais? E nos profetas, e aonde mais? Nos salmos. Diga amém por isso. Jesus aqui está ensinando aos discípulos a estrutura física da Torá, do Velho Testamento, da Bíblia que os judeus usavam. Quando Jesus veio à terra, os judeus liam as Escrituras. Veja João capítulo 5, não é? Evangelho por João, no capítulo 5, e o versículo de número 39. João 5 e 39. Vai dizer assim: examinais as Escrituras. Observe. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Aí disse Jesus: e são elas que de mim testificam. Jesus diz assim: olha, vocês examinam as Escrituras, vocês estudam as Escrituras. E essas Escrituras que vocês estudam, ela testifica de mim. Versículo 40, por favor. Aí disse Jesus: e não quereis vir a mim, para terdes o quê? A vida. Então, observe, as Escrituras que eles estudavam, falavam de quem? De Jesus. Essa Escritura é o Velho, é os profetas, como Jesus falou, Moisés, profetas e salmos. Então, nesses estava tudo escrito acerca do Messias. No Novo Testamento, as pessoas estudavam as Escrituras. Mas qual era o problema? Era a interpretação. Por quê? O que vai promover a fé em nós é a forma da interpretação. Nós vimos aqui, se eu não me engano, há 2 domingos atrás, nós falamos da escola teológica de João Batista e da escola de Paulo. Não falamos aqui? Amém. Pois bem, observe que os discípulos de João Batista, lá em Éfeso, eles foram indagados por Paulo: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram o quê? Nem ainda ouvimos falar. Por quê? Porque Apolo, que era o discípulo que aprendeu com João e formou outros discípulos, ele também não tinha essa experiência do batismo com o Espírito Santo, do falar em línguas. Apolo não tinha. Automaticamente, ele não podia ensinar aos seus discípulos aquilo que ele não... É aí que está o problema. A Bíblia diz que eu preciso perceber o que eu vou ensinar. Paulo disse em Romanos: a quem foi chamado para o ensino, dedique-se ao ensino. Então eu não posso privar princípios bíblicos porque eu não creio. Os irmãos entendem isso aqui? Porque eu não acredito. Então eu vou privar isso aqui para que eu não acredito, eu não creio. Então eu não vou dizer à igreja. O que é que vai acontecer? A igreja que eu estou pastoreando vai crescer incompleta no ensinamento. Porque tem coisas que eu não ensinei. Por que não ensinei? Porque eu não acreditava. Mas não é assim. Eu não estou aqui para ensinar o que eu acredito. Eu estou aqui para ensinar o que a Bíblia diz. Estamos juntos aqui, irmãos? E o que é que a Bíblia diz? Bendito seja o nome do Senhor. Não é? Aí nós vamos observar que quando os discípulos eles passaram pelo mover do Espírito em Atos capítulo 2, aí a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, o que é que ele faz? Vamos voltar para Atos capítulo 2, por favor.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Glória a Deus. E observe no versículo de número 29, que o apóstolo Pedro, ele vai trazer aqui um ensinamento profundo, escriturístico, acerca de Jesus, fazendo uma interpretação devida e graciosa. Agora observe, para que nós venhamos a entender o que Pedro está ensinando aqui. Ele vai dizer assim, no versículo de número 29, varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca de quem, irmãos? Do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje, até hoje, a sua sepultura. Versículo 30, aí ele vai dizer assim, sendo, pois, ele, o que, irmãos? Profeta. Pedro está dizendo que Davi era o quê? Profeta. Davi era profeta. Deixa o texto onde está aqui e abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, por favor. Marque aí Atos, o texto do versículo 30, e abra agora Hebreus capítulo 1 e o versículo de número 1, que eu acredito piamente que a Almepab sabe desse texto de cor e salteado. Não é? Muito bem. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por quem, irmãos? Davi era o quê? Profeta. Então Deus também falava através de? Amém. Porque Davi era profeta. Aí a Bíblia diz, concluindo o texto, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então aqui ele está colocando o mesmo peso interpretativo e que sirva de forma para nos conduzir o Velho e o Novo Testamento. Porém, o que está escrito no Velho Testamento, para que a igreja absorva e viva, ela tem que fazer o quê? Interpretar de acordo com o Novo Testamento. Estamos juntos aqui, irmãos? Os irmãos estão entendendo isso aqui? Porque foi assim que iniciou a igreja apostólica. Não é? Por gentileza, veja Atos capítulo 15. Eu vou voltar ainda para o texto de Atos que a gente está estudando, tá bem? Atos capítulo 15, por favor. E observe aqui uma coisa interessante. Atos capítulo 15. Veja bem. Versículo de número 1. Diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos. Preste bem atenção. Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Foi isso que ele pregou. Ele disse o quê? Então, alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim aos irmãos, aqui, irmãos, aos novos convertidos, que eram o quê? Gentios. Eram gentios. Aí esses judeus diziam assim: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. O que foi? Qual foi o ensinamento que esses judeus queriam colocar nos novos convertidos gentios? Dizendo assim: quer ser salvo, vão circuncidar. Os homens, né? Agora a pergunta é: se a circuncisão era elemento para a salvação, para que adiantou a morte de Jesus no Calvário? Os irmãos estão entendendo aqui? Então, não é porque está no Velho Testamento que eu tenho que interpretar a minha maneira. Não, eu tenho que pregar,
eu tenho que absorver os princípios desse texto no Velho Testamento, no Novo Testamento, porque foi a interpretação. Estamos juntos aqui, irmãos? Pois bem, e o que é que acontece aqui agora? Isso trouxe uma confusão no meio dos irmãos. Trouxe uma confusão. Porque Paulo pregava que Jesus salvava circunciso ou incircunciso. Paulo pregava isso. Aí vem agora um grupo de judeus tendenciosos e disse, não. Para ser salvo, tem que se circuncidar. Aí tem um problema. Problema de interpretar. Pois bem, aí quando tem problema de interpretação, nem Paulo tinha autoridade para determinar o que deveria, nem esses judeus tinham autoridade para determinar que aquele ensinamento era correto. Quem tinha autoridade? Os apóstolos. Somente a eles cabia tomar a decisão. Então o que é que fizeram? Vamos falar com os apóstolos. Eles são os representantes de Cristo na terra. Então, esta bronca, este problema teológico, eles que vão resolver. Aí levaram o problema para os apóstolos e houve um grande concílio por conta dessa situação. Porém, vem agora o veredito apostólico. Amém? Vem agora o veredito apostólico. Eles vão dizer o quê? Atos capítulo 15, versículo 28. Eles vão dar o veredito. O que se deve fazer o cristão no Novo Testamento, na igreja, para ser salvo. Aí ele vai dizer aqui, versículo 28. Na verdade, pareceu bem a quem, irmãos? Repita de novo isso aqui. Pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo. Veja isso aqui, como é importante. E a nós. Então tem aqui duas autoridades. A primeira autoridade máxima da igreja é o Espírito Santo. E depois vem a autoridade pessoal, no contexto de pessoas, de líderes, que eram agora os apóstolos. Então, entre eles eram 12. Entre os 12 tinha um que vamos dizer assim, que presidia. Não é? Porque dentro de todo colegiado sempre tem que ter um que tenha a última palavra. Amém. Esse era Tiago. Tiago tinha a última palavra. Então observe o versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então ele está falando em nome do colegiado, em nome de todos os apóstolos, dos 12, não é? Ele está dizendo assim: não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas, ele diz o que, irmãos? Necessária. Em outras palavras, se não fosse necessária, a gente não ia falar. Estamos juntos? Amém. Quais são as coisas necessárias? Ele vai dizer assim: primeiro, que vos abstenhas das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, primeiro, façam isso. Você aceitou Jesus como Salvador? Então, não busque mais trabalhar com ídolos, aceitar ídolos na sua casa, na sua vida. É isso que ele está dizendo. Primeira coisa. Segundo, e do sangue. Então eu tenho que me separar, primeiro, das coisas sacrificadas aos ídolos. Segundo, das coisas do sangue. E o terceiro, da carne sufocada. E quarto, e da fornicação. Pronto, está aqui. Ele vai dizer assim: destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Ponto final. Acabou o assunto aqui. Então, aqueles lá no versículo 1, que vem dizendo, circuncida para ser salvo, aquela teoria caiu por terra. Estamos juntos aqui? Caiu por terra. Por quê? Porque foi uma interpretação equivocada do Velho Testamento. É justamente isso aí. Se os irmãos me entenderam, eu digo amém. Glória a Deus. Vamos voltar para Atos agora, por favor. Observe de que no livro dos Atos, nós estamos vendo Atos capítulo 2,
Quem está comigo, diga amém. Amém. Atos capítulo 2, versículo 30. Observe aqui. A palavra de Deus diz: sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto do seu lombo, segundo a carne, levantaria a quem, irmãos? O Cristo, para o quê? Assentar sobre o seu trono. Observa a interpretação de Pedro agora. Agora ele vai interpretar. Estamos juntos? Ele citou o salmo que Davi profetizou. Estamos juntos aqui, irmãos? Agora ele vai trazer a interpretação. Qual é a interpretação? Versículo 31. Nesta previsão, disse da ressurreição de quem? De Cristo. Olha Pedro aqui agora, interpretando a Bíblia para nós. Olha aqui, ele está dizendo que essa interpretação, essa versão, esta palavra, essa profecia que Davi estava falando, Davi não estava referindo-se a ele próprio, a ele mesmo. Por quê? Ele já disse no versículo 29 que Davi morreu e a sua sepultura está entre nós. Então, quando ele profetizou, ele não estava profetizando dele, estava profetizando de quem? De Cristo. Diga amém por isso. De Cristo. Agora pergunta, como Pedro teve essa interpretação depois que ele aprendeu com Jesus e passou pelo avivar? Aleluia! Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo começou agora a orientar seu servo na interpretação das Escrituras. Ele disse, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos o que, irmãos? Testemunhas. Bendito seja o nome do Senhor. Somos testemunhas. Versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa de quem, irmãos? Do Espírito Santo, derramou isto que vós agora verdes e ouvi. Bendito seja Deus. E o que era que eles viam e ouviam? Eles viam os discípulos falarem língua. Ele viu os discípulos com poder e glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Pedro estava dizendo, olha, tudo isso aqui é porque está profetizado acerca de Jesus. A interpretação. Estamos juntos, irmãos? Amém? Observe ainda um outro questão de interpretação, a importância, não é? Atos capítulo 8, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Fruto do movimento do dia de Pentecoste. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está aí, capítulo 8 do livro de Atos. Versículo de número 29. E disse, quem disse, irmãos? O Espírito disse a quem? A Filipe, chega-te junto a esse carro. Versículo 30. E correndo Filipe, ouviu que lia, o texto está dizendo que ele viu ou ouviu? Ouviu. Isso significa dizer que aquela pessoa estava lendo em voz alta. Estamos juntos aqui? Vamos avante. Ouviu que lia o profeta Isaías e disse, olha a leitura dele. Entendes tu o que, irmãos? O que leis? Escute, quando Filipe ouviu ele lendo, Filipe percebeu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Aí Filipe disse assim, o senhor entende o que está a ler? Resposta. Versículo 31. E ele disse, como poderei o quê? Se alguém não me ensinar. É aí que está a questão. Ele está dizendo, como eu posso entender se alguém não me ensinar? Então, irmãos, observe aqui, por favor. Quando ele diz alguém, isso significa dizer
que ele estava aberto para qualquer pessoa lhe trazer interpretação. Imagine se ele pega um fariseu ortodoxo. Imagine se ele pega um daqueles judeus que diz que para ser salvo tem que se circuncidar-se. Ele sendo africano, etíope. Mas quando existe um avivamento, Deus tem o homem certo na hora certa. E uma coisa que eu acho interessante é o entendimento, e é por isso que estamos falando de que as Escrituras devem ser divinamente interpretadas. E aqui, meus irmãos, observe, versículo 31, e ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Mas ele estava sedento para entender. O que é que ele foi? Rogou-lhe a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então dá a entender que aquele homem, ele estava em um carro carregado por animais, não é? E Filipe estava a caminhar. E aí quando Filipe escuta e chama a atenção dele, possivelmente ele para aquela carruagem, faz a pergunta e agora convida Filipe para subir ao carro. Deixa eu transliterar isso aqui para os irmãos, trazer para os dias de hoje. Quem era esse homem? Versículo 27. Veja lá, por favor. Versículo 27. E levantou-se e foi. E eis um homem etíope, africano, não é? Etíope, está aí. Eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus, o que, irmãos? Tesouros. Então, esse cidadão não era qualquer pessoa, Maria Joaquim. Esse cidadão, irmã Maria da Luz, esse cidadão aqui, hoje, transliterando, ele era um ministro das finanças. E onde é que o ministro das finanças anda? É fácil qualquer um de nós aqui se aproximar desse homem? Não. Imagine ele de viagem diplomática, de viagem de trabalho. Talvez para o pastor Gila era muito complicado estar ali. Mas imagine você, desse avivamento que Deus está trazendo para a nossa congregação. Você pode dizer amém por isso? Amém. Deus levantar daqui um homem, uma mulher, um jovem, que se prepare e o Senhor coloque esse homem lá do lado do ministro. Glória a Deus. Amém? Ele avivado, cheio de Deus, vai ser a autoridade do céu para dizer àquele ministro quem é Jesus de Nazaré. Amém. É isso que está acontecendo aqui nessa passagem bíblica. Bendito o nome do Senhor. Aqui quem está não são os apóstolos, eles estão lá em Jerusalém. Mas daquele movimento de Jerusalém houve um avivamento. E dentro do avivamento, Deus preparou homens para pregar a Bíblia com ousadia e com graça e, acima de tudo, fiéis ao texto sagrado. Glória a Deus. E o que é que esse homem diz? Observe, irmãos. Versículo de número 32. E o lugar da escritura que ele lia era este. Era qual? Diz assim: foi levado como uma ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Aí ele vai dizer: de si mesmo
ou de algum outro? Lembra-se que Pedro interpretou que Davi era o quê? Profeta. E ele disse assim, Davi, ele não falou dele, mas falou de... Porque o profeta não pode falar de si mesmo. O profeta de Deus, ele fala o que está escrito na palavra. Então, esse movimento que acontece e que muitas pessoas chamam de movimento pentecostal, de avivamento, e abre ministério profeta tal, e começa a criar problemas, trazendo interpretação dele próprio. Sabe o que é que vai acontecer? Leva água e tu vai ser curado. Coloca uma rosa atrás da orelha e tu vai ser abençoada. Coloca sal atrás da porta de casa e tu vai ser abençoada. Meus irmãos, tudo isso é crentice. Nada disso é bíblico. Porque a Bíblia não manda eu orar pela garrafa d'água e mandar você beber. A Bíblia não manda eu mandar você colocar sal atrás da sua porta para dar sorte. A Bíblia diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Bendito seja o nome do Senhor. Quer ter proteção de Deus? Seja fiel a Ele. É isso que a Bíblia diz. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. E ele perguntou, de quem fala isto? Dele mesmo ou do profeta? Irmãos, a questão agora é a resposta. É como vai responder uma pergunta dessa. Aí Filipe disse assim. Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta, o que, irmãos? Escritura. Que escritura? O livro do profeta Isaías. Não é? Começando nessa escritura, bendito seja Deus. O que ele vai fazer? Ele abriu a boca e anunciou-lhe acerca de quem? A Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de algumas águas e disse o eunuco, eis aqui água. Quem me impede que eu seja batizado? 37. E disse-lhe Filipe, é lícito, ou seja, você só pode se batizar se você crê. Está escrito, se você crê de todo o coração. E respondendo ele disse, creio, aleluia, que Jesus Cristo é o quê? É o Filho de Deus, eu creio. Aí a pergunta, por que foi que ele creu? Porque foi o quê? Porque foram em si ensinado. As escrituras entrou, ele creu. Versículo 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos águas. Então Filipe, como eunuco, entrou em tanto Filipe como eunuco, e fez o que, irmãos? E o batizou. Então ali se completou a obra. Mas aquele homem, aquele primeiro-ministro, eles continuou a caminhada, jubiloso, porque estava carregando Cristo no coração. Salvo da pessoa de Jesus. E por que ele estava assim? Porque a Bíblia, ela foi corretamente interpretada. Diga amém por isso. E isto também é característica de um avivamento. É verdade. É característica de um avivamento. É interpretar a Bíblia de forma correta, para que os ouvintes sejam alimentados pela palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele disse uma coisa interessante. Ele disse que nos últimos dias as pessoas teriam comichão. Teria comichão no ouvido para não ouvir as Sagradas Escrituras. Queridos, sabe por que é que o mundo está como está? Porque eles preferem desprezar a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade é dura. A verdade, ela bate com força. Mas tem um segredo.
A verdade liberta. Que Deus ajude a igreja a nós entendermos de que um avivamento, ele é caracterizado com os pregadores fazendo preleções com base na palavra de Deus. A base de toda a pregação. O centro é Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu lar. Deus abençoe a tua família. Amém? E querendo o Senhor, e levaremos em continuidade na próxima semana. Está bem assim, irmãos? Muito bem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.